No coração da antiga Península Itálica, um pequeno povoado às margens do rio Tibre se tornaria o império mais poderoso e influente que o mundo já viu. Roma. Durante mais de 1000 anos, Roma moldaria a lei, a guerra, a arquitetura e até o pensamento ocidental, deixando uma marca que ainda resiste 2 milênios depois de sua queda. Mas para entender o Império Romano, precisamos voltar ao começo, à sua lenda de fundação. Tudo começa com 2 irmãos, Rômulo e Remo, filhos da princesa Réia Sílvia e do deus Marte. Abandonados e criados por uma loba, eles decidiram fundar uma cidade, mas uma disputa sangrenta terminou com Rômulo matando seu irmão e se tornando o primeiro rei de Roma, em 753 a.C. Ao longo dos séculos seguintes, Roma foi governada por 7 reis, até que seus cidadãos, cansados da tirania, derrubaram o último deles, Tarquínio, o Soberbo, e proclamaram uma república em 509 a.C. Nascia o Senado Romano, símbolo de poder compartilhado entre aristocratas, um sistema que misturava ambição, patriotismo e intriga. Roma crescia e com ela sua fome por poder. Primeiro, Roma conquistou seus vizinhos itálicos. Depois, cruzou o mar, enfrentou o maior império comercial de seu tempo, Cartago, nas lendárias guerras púnicas. Aníbal, o gênio cartaginês, atravessou os Alpes com elefantes, mas Roma resistiu. Anos depois, o general Escipião africano destruiria Cartago, garantindo Roma como senhora do Mediterrâneo. Entre conquistas, vieram crises. Senadores enriqueceram às custas das províncias, enquanto camponeses perdiam tudo. A desigualdade drenava a república, e surgiram líderes que prometeram restaurar a glória romana, com o apoio do povo e do exército. Entre eles, Caio Júlio César. César não era apenas um general, era uma força da natureza. Suas campanhas na Gália dobraram o tamanho do território romano e o tornaram um herói entre as legiões. Mas seu poder cresceu além do permitido. O Senado o temia. Pompeu, seu antigo aliado, tornou-se inimigo. Atravessando o rio Rubicon, César desafiou a lei e mergulhou Roma em guerra civil. Uma guerra que terminaria com ele no poder absoluto. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado por seus próprios senadores. "Até tu, Brutus", teria dito ele. Mas sua morte não restaurou a república. Pelo contrário, abriu caminho para o primeiro imperador de Roma. O herdeiro de César, Otávio, derrotou todos os rivais, inclusive Marco Antônio e Cleópatra, e se tornou o imperador Augusto. Sob seu comando, Roma atingiu o auge. Nascia a Pax Romana, 200 anos de relativa paz e prosperidade. Foram construídas estradas, aquedutos e templos magníficos. O império se estendia da Bretanha ao Egito, da Espanha à Mesopotâmia. Mas a paz tinha seu preço, o poder concentrado nas mãos de um só homem. Depois de Augusto, vieram Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, imperadores tão diferentes quanto o próprio destino de Roma. Alguns sábios e prudentes, outros cruéis e insanos. Com o tempo, o império se tornou tão vasto que governá-lo era quase impossível. Invasões bárbaras pressionavam as fronteiras, e as lutas internas corroíam o coração de Roma. No século III, o caos quase destruiu o império. Foram dezenas de imperadores em poucas décadas, mas a força romana sobreviveu, especialmente com o imperador Diocleciano, que dividiu o império em 2 metades, Ocidente e Oriente. Pouco depois, um novo líder mudaria tudo, Constantino. Ele reunificou o império, fundou uma nova capital, Constantinopla, e deu liberdade de culto aos cristãos, pavimentando o caminho para a era cristã do império. Com o tempo, a parte ocidental de Roma enfraqueceu. O peso dos impostos, a corrupção e as invasões germânicas foram demais. Em 476 d.C., o último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto por Odoacro. Roma, que antes dominara o mundo, havia caído. Mas o império não morreu completamente. No Oriente, Bizâncio manteve viva a chama romana por quase 1000 anos. E muito mais do que ruínas, Roma deixou leis, idiomas, arquitetura e ideias que moldaram a civilização ocidental, do Coliseu às catedrais, do Senado aos parlamentos modernos. Todos nós ainda vivemos nas sombras do Império Romano.